Meus cumprimentos aos organizadores da 8ª Semana Universitária da Unilab, cuja temática é Universidade pós-isolamento social, desafios, expectativas e perspectivas. Eu sou Keita Embalo, discente da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Tenho como orientadora professora doutora Viviane Pinho de Oliveira. Também docente da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. O nosso tema é avaliação das ações no campo da educação da Guiné-Bissau frente à pandemia de Covid-19. Então, começando aqui da introdução, sobre a questão da pandemia do Covid-19, tudo começou em 31 de dezembro de 2019, quando a Organização Mundial de Saúde tomou conhecimento sobre a ocorrência de muitos casos de pneumonia na República Popular da China, na cidade de Wuhan. Esse aviso tratava-se de uma cepa, um tipo de coronavírus que não havia sido identificado antes na espécie humana. Isto é de acordo com o OPAS 2021. Então, uma semana depois, as autoridades chinesas eles conseguiram saber e confirmar que se tratava de um novo coronavírus, um vírus principal causador do resfriado comum após o rinovírus. Em resposta à situação, muitos países, juntamente com as orientações dos especialistas globais da saúde, foram conjecturados durante as ondas da Covid-19 o confinamento ou quarentena, como forma de estagnar ou amenizar a propagação viral pelo mundo. Embora fosse imprevisto, então, nesse sentido, no que diz respeito aos desafios súbitos da pandemia do Covid-19 na Guiné-Bissau, em termos sociais, culturais e econômicos, a situação foi péssima, devido à grande dependência do país pelos países parceiros e à fragilidade da política interna, já presente muito antes da pandemia, de acordo com Caetano 2020. Então, o objetivo desse nosso trabalho é analisar como a pandemia da Covid-19 afetou a educação da Guiné-Bissau em face aos problemas de pouca atenção da área antes e após a pandemia. Então, nesse trabalho, a gente adotou uma metodologia de revisão teórica de caráter qualitativa, onde trabalhamos com o trabalho de Caetano et al. 2020, Pereira e Kowalski, organizadoras, et al. 2020, que fundamentam sobre a análise do objeto da nossa pesquisa. Também foram úteis leituras complementares que fundamentam sobre as perspectivas e desafios desencadeados pela pandemia Covid-19 e seus impactos em diferentes esferas socioculturais, política e econômica na Guiné-Bissau. Além da obra de Guerreiro et al. 2018, que trata da avaliação do setor de saúde do país, que é Guiné-Bissau. Também revisamos o boletim oficial de decretos do governo da Guiné-Bissau ao longo da pandemia. Como bem sabemos que o papel do governo durante a pandemia era para fazer esses decretos que possam ajudar para que a população não sofrer muito com a dispersão dos vírus. Então, resultado de discussão. Aqui nos resultados de discussão nós trazemos alguns trabalhos que discutem sobre como que o Estado de Guiné-Bissau estava agindo durante a quarentena para com a salvação da sua população. E também como que a educação da Guiné-Bissau estava no momento da pandemia. Então, no dia 25 de março de 2020,
foram registrados os primeiros casos da coronavírus na Guiné-Bissau após 2 dias, em 27 do mesmo mês. A autoridade competente do país decretou estado de emergência como determinação de medidas preventivas em face aos desafios da doença do novo coronavírus. Caetano, et al. 2020. Conforme Pereira e Kowalski, organizadoras, elas afirmam que a partir de 9 de setembro o país passou do estado de emergência a estado de calamidade e passou a ser proibido transitar de uma região para outra. Então, o governo de Guiné-Bissau, de acordo com o boletim dos seus decretos sobre esses estados de emergência, estado de calamidade, eles justificam que o motivo da decretação do estado de emergência e sucessivas renovações do mesmo foi dado devido ao aumento de números de pessoas infectadas pelo coronavírus em regiões que não haviam diagnosticados novos casos de coronavírus. No entanto, foi a única estratégia que foi encontrada para permitir a autoridades governamentais adoptar medidas suscetíveis de estancar a propagação da doença e mitigar os danos que tem provocado à sociedade, sobretudo ao nível sanitário e econômico. Então, apesar das dificuldades que o sistema da saúde guineense frequentava com o aumento de casos de coronavírus, principalmente a superlotação do centro de saúde existente para acolhimento de pacientes infectados por coronavírus e a falta de oxigênio médico, isso não comprometeu a reabertura das escolas nacionais no outubro, após 7 meses de interrupção. Pereira e Kowalski afirmam que para a reabertura das escolas, o Ministério da Educação propôs alguns requisitos a serem cumpridos para a segurança dos alunos e atuadores da área. Isto é, cada turma deveria ter no máximo até 30 alunos, divididos em 15 carteiras com 2 alunos cada, além de determinação de que o ano letivo deveria completar 218 dias úteis, conforme a decisão da Secretaria da Educação da Guiné-Bissau. Em face aos problemas prevalentes a nível social, cultural e econômico antes da pandemia na Guiné-Bissau, a gente constatou que o país sofreu mais ainda com a encenação negativa da pandemia do novo coronavírus. O Estado, através do seu governo, não contribuiu com ações que pudessem garantir a educação de suas crianças, jovens e seus cidadãos, de um modo geral, demonstrando uma escassez de políticas públicas adequadas para a gestão. Ao nível da gestão escolar, as escolas guineenses carecem de equipamentos, de infraestruturas, de professores capacitados em tecnologia e ou uso de tecnologias da informação e comunicação, TICs, a nível nacional, e da falta de internet. Tais carências impossibilitaram uma educação formal no período pandêmico. Conclusões. A partir das leituras que a gente ou que compõem o nosso trabalho, a gente podemos identificar que, devido à grande demanda e desafios que a pandemia da Covid-19 gerou para o Estado guineense, não houve a solução de uma resposta emergente para atender a área educacional. Este fator pode ter sido ainda mais afetado pelo fato de que a educação do país é sempre tratado em segundo plano no discurso de superação dos obstáculos vigentes. Essa posição educacional no contexto guineense desfavoreceu o planejamento do modelo pensado nas perspectivas imediatas para o ensino em resposta ao desafio da pandemia. Além disso, outros fatores também impossibilitaram a educação formal no período pandêmico, como a pobreza, falta de equipamentos escolares, internet, infraestrutura. Como bem sabemos, que algumas escolas não estavam preparadas para receber os alunos no período da chuva.
e, consequentemente, não podem completar os 218 dias que a Secretaria da Educação da Guiné-Bissau propôs. E a formação de professores também, outro fator para atuarem contra o desafio educacional colocado pelo coronavírus. Portanto, para atenuar situações como essa, o Estado guineense precisa de se esforçar para conquistar sua autonomia a todos os níveis, garantindo, no sentido geral, sua segurança, prevenir a qualquer situação árdua em defesa dos desafios e consequências que possam ser desencadeados contra o seu povo ou que possam afetar o funcionamento das suas atividades institucionais, fontes da renda, como aconteceu na pandemia da Covid-19. Essas são as nossas referências e obrigado.